perseguições de Paulo, traz para nós lições extraordinárias. E uma coisa que me chama a atenção aqui, depois vocês podem até comentar também, é o versículo 16, quando Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha a preocupação de Paulo, né, em evangelizar, em mostrar Jesus para aquelas pessoas. Quando ele anda naquela cidade, o espírito dele fica agitado, ele fica incomodado com a situação daquele povo que estava se lançando totalmente à idolatria, não é? E quando ele vai passando, tem tantos altares para tantos deuses, e encontra um altar para o Deus desconhecido. E aí ele começa aí falando, gente, esse altar, esse Deus desconhecido que vocês estão falando, é o Deus do qual estou falando, pregando para vocês. E aí ele começou ali, então a ministração, falando para ele ser liberto daquela maldição, daquela idolatria. Então isso aqui me chamou muita atenção. Aí no versículo 17 diz, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele estava na sinagoga, na praça, era aquela preocupação. Ele não ficava somente esperando as pessoas virem até ele ia até as pessoas e falava, gente, está errado, é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é o Evangelho, né? E o que nós como igreja temos que fazer? Nos posicionar, nos levantar também, sabe, anunciar. Não, também a igreja não pode ficar só esperando o povo entrar, a igreja tem que ir lá fora, onde os perdidos estão. O espírito dele se comovia. A gente vê uma semelhança muito grande, né, nessa comoção de Paulo com Jesus, quando encontrava um aflito, um doente, um enfermo. Por algumas vezes a gente vê, e o Senhor moveu-se de íntima compaixão. O Espírito de Jesus também, né, se comovia com a situação das pessoas, e agora a gente vê, isso me chamou a atenção, ele olhar aquela situação, porque o conhecer a verdade, como nós conhecemos e chegou até nós o conhecimento da verdade, o Evangelho libertador, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, precisa gerar isso em nós, precisa gerar essa comoção, esse incômodo, essa inquietação de não se conformar apenas em sermos salvos ou termos a nossa família salva e o resto deixa para lá. Não, o Evangelho, ontem o apóstolo Jair pregando para nós, ele citou dentre os vários textos que ele falou de João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos chamei, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aqui está Paulo, né? Depois de toda aquela experiência lá no capítulo 9, depois de tudo que ele vem vivendo, ele agora chega em Atenas, nessa situação. Em Tessalônica foi aquela agitação, né? E agora ele chega em Atenas e o espírito dele se comove. E a nossa oração, e nós precisamos buscar e precisamos ter esse mover do Espírito de Deus em nossas vidas, porque só assim nós vamos ver o quê? A obra de Deus crescer e avançar e chegarmos, né, sairmos das dezenas, das centenas e chegarmos aos milhares e milhares, no nome de Jesus. É interessante isso, né, irmão? Porque, como a gente estava comentando, Paulo passou por tantas turbulências, mas isso não apagou o fogo do evangelismo, o fogo da palavra no coração dele. Pelo contrário, parece que acendia mais. Quanto mais perseguia ele, mais o fogo acendia. Pegando as palavras do próprio Paulo, em relação a Atenas, aquela cidade grega, a cultura, o pensamento, a filosofia, a religião daquele povo. E um povo que tinha um objetivo, humanamente falando, que era, eles buscavam a perfeição.
Então a gente vê que na cidade de Atenas se cumpria as palavras de Paulo em Coríntios 4:4, 2 Coríntios, que diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você vê que Paulo é levado àquele local e ele dá testemunho de Jesus Cristo, da ressurreição, e você vê o endurecimento da parte daquele povo que se dedicava a esta filosofia, mas você vê que entre eles, aquela plateia, aquele público, houve pessoas nas quais o Espírito de Deus pôde alcançá-los e lhes dar revelação de Jesus Cristo através da mensagem da palavra do apóstolo Paulo. E eles creram. Paulo, ele vai pregando, irmão, ele não vai pregando assim, tipo água com açúcar, não. Entendeu? Ele vai no profundo. Ele vai lá na raiz. Ele diz assim, ó, nem tão pouco é servido por mão de homens. Esse Deus que eu estou mostrando, que eu estou trazendo para vocês, não tão pouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas. É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva. Uma palavra profunda. E para aquele povo ali, como você disse, um povo buscando a perfeição, os caras inteligentes, até hoje é tido como, né, um povo mais sábio da terra hoje, mas Paulo foi lá e Deus usou ele de uma forma poderosa e ganhou muitas almas ali para Jesus. Depois de tudo isso, fala que um homem, né, o Dionísio e Dâmaris e alguns outros foram querer saber mais de Paulo. E, assim, pelo que a gente vê, tinha muitas pessoas naquele lugar, né? Não eram poucas pessoas, porque esse Areópago era como se fosse assim um centro cultural da época, e aí as pessoas iam lá e falavam das novidades, do que elas tinham descoberto, porque os gregos eles ficavam o tempo todo procurando descobrir coisas, né? Inventos, novidades, tanto que tem um versículo que fala assim que eles não se ocupavam de outra coisa a não ser de ouvir, né? E de falar de novidades. Então eles ficavam sempre inventando coisas, né? Filosofias e tal. E aí quando eles viram Paulo falando, chamou a atenção deles a fala de Paulo, não de todos, mas de uma pessoa. E aí isso aqui a gente observa que às vezes você lança uma rede, pode ser que não venham muitos peixes, né? Mas vem um ou dois, e esses aí já vão fazer toda a diferença. Então, às vezes, dá uma frustração de você fazer um grande trabalho assim de evangelismo, porque Paulo estava ali num montão de gente. E vieram, talvez, aqui uns 6, uns 10, mas esses aí já fizeram toda a diferença. Então, nem sempre vai vir todo mundo, né? Mas aqueles que vêm é os que vão fazer a diferença, né? Então, a gente precisa ter isso também. A pastora Dida, ela sempre falava, quando ela vinha aqui, ela dizia assim, ó, a gente lança 4 sementes para colher uma. Aí a gente falou, nossa, pastora, mas que é muito esforço para pouca colheita. Ela falou, não, mas é assim, é 4 sementes para colher uma. Então, assim, Paulo lançou, né, as sementes lá e colheu um pouquinho, mas aqueles lá foram os que fizeram a diferença. O motivo do espírito de Paulo se comover foi por causa da idolatria. Esse foi o motivo. Aquela situação que ele viu, que ele encontrou, aquela cidade, fez com que a alma dele chorasse, ardesse em ver aquela situação. É como nós entramos hoje em alguns estados e algumas cidades do Brasil, em que nós vemos a idolatria corromper a cidade, corromper as famílias, corromper as pessoas. A pessoa fica tão impregnada naquilo ali, que às vezes você fala para ele uma coisa, ele não vai entender, porque a visão dele é aquela idolatria, a visão dele é aquilo que ele acredita, aquela crença. Como a pastora Alexandra acabou de falar do Areópago, que era o local onde eles se encontravam para tomar as decisões. É como se fosse um tribunal.
E naquele tribunal, as decisões a respeito da cultura, da educação, era tomada por aqueles homens. Eles tomavam a decisão, o que podia e o que não podia fazer, o que era certo e o que era errado. Era eles que davam as ordens. As ordens partiam deles e não de qualquer pessoa, né? E Paulo, quando chegou ali e anunciou, eles estranharam. Opa, tem um intruso no nosso meio. Chegou um qualquer aí com as ideias que não é segundo o que a gente acredita, que não é segundo o que a gente fala. Mas Paulo, como conhecedor, Paulo andou junto com eles. Nós sabemos hoje que no mundo da sociologia, tudo que vem da sociologia vem baseado o quê? No grego, lá da Grécia. São dos pensadores, os maiores pensadores da história que o homem diz, hoje em dia veio da onde? Veio da Grécia, são os gregos. Então, nós ainda temos, né, no mundo, hoje em dia, da sociologia, da filosofia, esses teor que ainda querem predominar. Mas nós temos nós acreditamos um Deus que é vivo, poderoso, maravilhoso, como Paulo. Por isso que o espírito de Paulo ficou se comovendo. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Esses homens são conhecedores, esses homens são tão inteligentes, têm um potencial sobrenatural e acreditam nisso. Eles feriram os 2 princípios que era dos 10 mandamentos, que o próprio Deus falou para Moisés, que não é adorar a outros deuses, não criar deuses para si. O próprio salmista fala, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, né? Então, há uma situação em que o Paulo vê isso e ele fala, opa, tem algo errado, e eu preciso corrigir esse erro. Assim é na nossa vida. Nós precisamos, como cristão, como homens e mulheres de Deus, corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Trazendo para os dias atuais, Paulo está falando assim, se tem algo errado na sua vida, corrija. Corrija antes que amanhã seja pior. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, eu vejo que ele não fala em nenhum momento de Sófocles, Aristóteles, Platão, que é mais de 5.000 anos, né? Bem antes, muito antes de Jesus, estava lá. E aí eles nem tocam no assunto. Paulo foi ousado, usou as palavras com cuidado e pescou também. Exato. E lá no versículo 34, quando cita a Dâmaris, né, no Areópago, que é o Local de reunião deles. vamos chamar a tribuna, né? O local de encontro da elite. Estava lá uma mulher ousada, lembrando que mulher não entrava, mulher não podia participar. E a Damares está lá. E o que mais me chama a atenção também é que não foi só Dionísio que era membro da tribuna. A Dâmaris estava lá, entre outras pessoas, aceitaram e creram no que Paulo falou. Então, não foi só os 2. Houve outras pessoas, sim. mas as 2 pessoas elas se destacaram. Essa palavra é muito profunda e uma das coisas, tudo que vocês falaram aqui é muito forte. E só para nós fechar aqui, quando Paulo traz essa palavra e como aquele pessoal ele era curioso, estudioso, queria aprender, queria novidade, queria coisa nova, aí eles falam assim, levaram para Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa? Já está querendo saber. Aí foi o gancho de Paulo, né? Agora que eu vou entrar, né? Quero saber, pois coisa estranha nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem ser isso. Aí é onde ele teve toda a chance e começou a ministrar. Amém?